Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do The Floripa Podcast. Hoje a gente vai trazer um tema que para mim foi uma prova de fogo da maternidade, a parte mais difícil de todas elas, que eu não imaginava. Eu trouxe aqui a pediatra, a doutora Ana Luísa Sim, que também é consultora do sono, e vai nos ajudar nesse tema que é tão difícil, que também envolve saúde mental, rede de apoio, muitas coisas, né, doutora? Então, Muitas seja muito coisas. bem-vinda e nos ajude nisso. Como que você entrou na consultoria do sono? Como que foi a relação para ti do sono infantil ali na tua primeira maternidade de primeira viagem, né? Na maternidade da primeira viagem. Então, esse assunto, né, é muito pertinente tu falar que foi teu grande calo, foi o meu também. E é de muitas mães, né? Uma das principais questões em relação à maternidade, digamos assim, porque acaba sim que é a mãe que acaba sendo a principal cuidadora da criança e é responsável pelo sono, é o sono infantil. Eu entrei para esse mundo quando eu tive meu primeiro filho, que tá com 4 anos e meio hoje, e até os 2 meses ele dormia como um recém-nascido. Dormia por 3 horas, acordava, mamava, dormia mais 3 horas. E Comigo eu também. achei que Eu achei que estava. tava tudo errado, na verdade. Eu Tu achei achou que errado? sim, foi com 2 meses e 15 dias que começou a dar errado. Porque até então, os primeiros 15 dias, ele trocava a noite pelo dia, então foi aquela confusão. E ele, dos 15 dias até os 2 meses e 15 dias, dormia, acordava de 3 em 3, na verdade, 3 e 4 horas. E eu tava exausta, cansada, eu achava que poderia Nossa, mais. eu E aí achava deu, ótimo. e aí deu tudo errado depois, mas vou contando. Mas me conta Eu aí. achava ótimo. Eu falei, gente, se for assim, tá ótimo, né? Por 3 horas eu descansava, ele mamava rapidinho, tava tudo indo bem. E aí, quando ele fez 2 meses, eu comecei a trabalhar, entre 2 e 3 Nossa. meses. E aí o caos se instaurou, assim, ele começou a acordar a cada 30 minutos, 40 minutos. De dia ele dormia muito bem, ele não tinha problemas para Uhum. dormir de dia, mas à noite era caótica. E aí eu comecei a desenvolver junto problemas com a amamentação, que até então estava indo muito bem, eu tive algumas complicações, então, Um junto com a cansaço, né? Parece. privação de sono, dele acordar muito, todas as vezes ele mamava, todas as vezes ele ia Uhum. pro peito, e eu já sentia muita dor, assim, na mama Sim. mesmo. Então, eu comecei a ir atrás disso. Eu já era pediatra, né, na Uhum. época, mas mesmo assim não sabia nada sobre sono, porque não é um tema que a gente aprende na residência, Foi na uma surpresa faculdade. pra ti isso? Foi uma surpresa que isso acontecesse depois dos 2 meses. Eu achei que se a criança Uhum. dormisse mal, ela já ia dormir mal desde sempre, e eu achei que eu tinha acertado na loteria. dois Uhum. meses a criança dormindo super bem. Pra mim, né, no meu ver, Sim. precisar se alimentar de 3 em 3 horas para um bebê pequeno é super ok. Isso eu tinha aprendido na residência. Mas fora dali, fora desse padrão, né? Parecia que, meu Deus, tinha saído alguma coisa de errado, meu filho tinha algum defeito, o que que aconteceu? O que que eu fiz? Porque Uhum. automaticamente a culpa cai sobre a gente, né? Sim. Onde eu tô errando? Quão incompetente eu sou? O que que tá acontecendo? E comecei a E pesquisar. enquanto as outras mães, né, nessa idade Ah, já todo estão mundo dormindo dorme. bem, autonomia do Filho de sono. todo mundo dorme, menos o teu. Todo mundo, tá? É incrível. Primeiro, nem todo mundo fala a verdade, né? Isso eu Uhum. aprendi. E segundo, depende muito da visão de cada um. Eu já tenho de famílias que daí tu pergunta, e quantas vezes ele acorda pra mamar? Não, ele não acorda. Não acorda? Não, não acorda. Tá, então ele não mama nenhuma vez durante a noite? Eu falo, não, não, ele mama, ele só não acorda. Eu, como assim? Assim, ele reclama, resmunga, dá uma choradinha, mas de olho fechado, daí ele mama e volta a Uhum. dormir. A criança acordou, Já é um de despertar, fato. sim. Né? Se ele tá chorando com o olho aberto ou Uhum. fechado, o choro em si é um despertar. Então, às vezes é uma visão muito superficial, ou, enfim, depende de muitos fatores, sabe? E aí eu comecei a pesquisar e ir atrás disso. Me deparei com muitos cursos de treinamento de sono, comprei vários, gastei um dinheirão. E todos me diziam basicamente a mesma coisa. Falavam, tem que ter rotina, tem que acordar na mesma hora, dormir na mesma hora, tem que fazer tantas sonecas. E eu fazia isso. E mesmo assim era um caos durante a noite. Até que eu conheci o método que eu trabalho hoje, né? Que é a saúde integrativa do sono infantil. E foi isso que me tirou da privação de sono, foi isso que Uhum. resolveu o sono do meu filho. E depois, né, ele passou a dormir super bem. E quando ele tinha 1 ano, me veio uma questão muito forte, assim, de, poxa, será que eu não poderia ajudar mais pessoas com isso, Uhum. né? Porque eu, claro, tinha o conhecimento do que eu estudei ali para, né? Eu tive uma assessoria, tinha o conhecimento que essa pessoa me passou, e eu adorei o tema, eu achei
eu me encontrei, assim, fazendo aquilo na minha casa. E aí eu decidi fazer a própria formação do instituto. E fiz a primeira formação em 2021, 2022, por aí. E aí comecei a trabalhar com sono já, desde então, para os pacientes do consultório e depois para a família de outros pediatras também. É um método que envolve muita disciplina, né? E tu disse que se encontrou nisso. Tu sempre foi disciplinada antes? Como que tem? Porque tu fala muito sobre Fui. plantar para colher. E eu vi isso como inspiração. Eu ficava assim, meu Deus, essa mulher, ela é assim, ó. Tem que fazer isso. Não, não venha com reclamação aqui para mim. A gente não quer solução. Você não é uma adulta, Bruna? Então vai fazer as coisas. E eu em casa, assim, tinha que levantar a tal hora, fazer as coisas. Eu ficava assim, meu Deus, que raiva dessa mulher. Mas eu vou fazer, eu vou colocar lá na tabela, Mostrar porque eu para vou ela. conseguir o resultado. Ou isso aqui funciona, ou não. E realmente funcionou. Funcionou. Eu sempre fui uma pessoa mais disciplinada, assim, mas a questão é que tem bebês que não vão precisar de tanta disciplina, sabe? Esse método, não é que ele é um método que exige, claro, toda vez que a gente vai precisar fazer uma mudança com uma criança, isso exige da gente como pais. Até o E isso, emocional, né? com É certeza. Isso choro, é pra tudo, né? Tu tem um filho maior de 1 ano, tu deve perceber isso agora cada vez ele mais. precisa de disciplina cada vez mais. Você puxou pela Eles mãe precisam, dele. as crianças precisam de limites, de borda, porque eles estão conhecendo o mundo agora. Então, eles não sabem até onde podem ir ou não. E essa falta não é controle, mas é de uma borda mesmo, né? De uma delimitação segura, traz ansiedade para a criança. A criança se sente como se ela estivesse dirigindo um carro. Ela Uhum. não tá pronta para dirigir um carro. Ela precisa de alguém responsável para dirigir o carro para ela ir aos poucos aprendendo e quando ela tiver maturidade suficiente, aí sim, ela vai dirigir o carro. Então, o que acaba refletindo no sono e o que hoje está muito em alta na internet, né, sobre a educação respeitosa, né, de tu acolher bastante a criança, isso é ótimo. Claro, a gente Uhum. vem de uma sociedade muito autoritária, mas isso às vezes também vai para um limite de uma permissividade, onde os pais deixam totalmente o controle das coisas. E a criança que faça se ela quiser, ela toma banho a hora que ela quiser, tudo tem que ser negociado com a criança, tudo a criança tem que dizer sim, tudo a gente tem que ficar dizendo, Não dá ai, pra meu frustrar filho, ela, né? Que vai criar trauma, não sei o ai, por quê. favor, filho, vai lá, toma banho, por favorzinho, a mamãe tá te pedindo. Isso não é uma postura de um adulto que Que é tá a dirigindo o própria carro. hierarquia, né? Precisa ter uma autoridade. Ter autoridade não é ser autoritário, é diferente. Uhum. Você pode ter autoridade porque você que dita as regras da casa, mas de uma forma gentil para aquela criança. Tu não precisa tratá-la mal, tu não precisa ser grosseiro, tu não precisa ser autoritário, tu não precisa bater, né? Deus me livre, assim, usar qualquer tipo de agressão, de Sim. castigo para isso. Mas sim, os pais não são iguais aos filhos. Os pais são os Uhum. pais, os filhos são os filhos. Eles podem ter uma relação maravilhosa e de acesso, né? A criança pode ter direito, deve ter direito a acessar o pai, acessar a mãe, a ser ouvida também, mas ela não precisa concordar. Se ela disser, hoje eu quero jantar chocolate, ela vai jantar chocolate? Não vai? Não, Vai sim. jantar chocolate. E Eu isso dá vi, trabalho. Tu vi um dizer pro teu caso filho, no. Tava tirando foto, as fotinhos lá de bebê, demorei pra tirar. E aí tinha um casal de. Eram muçulmanos e o bebê com 2 meses ali chorando sem parar. E a mãe dando era sonho de valsa pro bebê. 2 meses. Aham, ele fica tranquilo, assim, ele fica calmo. E aí eu fiquei assim, nossa, gente, mas Sim. será que não temos outras técnicas Complicado. para acalmar o bebê, sabe? Sem já dar exatamente o que ele quer? Claro que temos, né? Ainda mais um bebê assim tão pequeno, Tão mas é isso. pequeno. Dá trabalho, gente. Criar filho dá Muito trabalho. Se trabalho. prepare. Suelen, Não se é prepare. Aí, nossa técnica aqui. Não é fácil. Então, o sono é só um reflexo disso também, né? De que precisa de uma dedicação, precisa de um empenho. Tem crianças que não vão precisar de tanto, tem crianças que vão precisar de mais. E Tem tá tudo bem, criança, né? tá As tudo crianças são bem, porque vem de diferentes. fábrica. Tu pode ter outro filho amanhã e esse outro filho ser super regular. Tu não precisar dar muito encaminhamento para ele. Tem bebês que automaticamente dormem em horários muito parecidos, acordam em horários muito parecidos. E isso veio deles, é uma característica própria. Então, o método que eu trabalho, ele olha isso. Quem é a tua criança? Porque o teu filho 1 não é o teu filho 2. E às vezes tu vai Uhum. ter que ser um pai pro filho 1 e um outro pai pro filho 2. Duas pessoas diferentes, porque eles requerem
eles têm necessidades diferentes, sabe? E o sono é isso também. Então, tem criança que é mais irregular. A criança que é mais irregular, tu tem que ser mais firme um pouco nessa condução. Não é ter um cronograma, mas é identificar o ritmo da criança, ver o que ela precisa e encaixar isso no dia dela com uma regularidade mais constante. Tu não pode deixar tão solto, porque senão um dia ele acorda às 5, um dia ele acorda às 10, um dia ele acorda às 9, um dia ele acorda às 5 da manhã, um dia ele acorda às 11 da manhã. E aí isso bagunça todo o ritmo biológico, e o ritmo biológico do ser humano não foi feito para trabalhar com uma variação tão grande. Então, requer um esforço a mais, né, desses E a pais. consultoria para mim veio para me ajudar a equilibrar o momento em que eu estava muito emocional desestabilizada, fisicamente também. Preciso de alguém para me ajudar, porque eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas eu preciso de alguém para me conduzir a isso. Então, como que é esse teu trabalho com essas mães? Além de entender o emocional delas, dar esse apoio e introduzindo as técnicas aos poucos. É um trabalho como se eu fosse realmente mentorar aqueles pais, né? Porque conhecimento, eu sempre falo isso para as famílias, ele tá ali disponível. Tu pode abrir o chat GPT YouTube, anúncio o tempo todo de faça seu o tempo filho dormir inteiro. em uma semana, a noite toda, tantas promessas O tempo mirabolantes. inteiro. A pílula mágica, vou te dar e teu filho vai dormir. E assim, né, tem isso que daí são casos mais esdrúxulos, mas a gente tem também, por exemplo, o chat GPT. Cara, se tu botar lá, ele vai te dar várias informações Eu boas. fiz 1000 vezes isso. Ele é ótimo. A rotina lá. Ele é ótimo, ele te dá sugestões, ele fala o que tem. E muitas vezes ele fala coisas certas, tá? Eu já fiz os testes. Mas a diferença é que não falta conhecimento para essas mães, porque elas já pesquisaram. Todo mundo que tem um filho que não dorme, Tanto eu que duvido. eu esperei até os 10 meses pra te contratar. Fiquei sofrendo dos 2 meses e meio. Porque vai até os passar, 10 né? meses. Porque é um Vai passar. salto. Então, com 6 meses, depois da introdução alimentar, vai dar tudo certo. Ou até os 4 meses, aí ficava nessa esperança. Aí uma prima ficou 5 meses sem dormir, a outra 7, a outra 9. Gêmeos com 7 meses já estavam dormindo a noite toda. Tá, até que chegou um momento assim que, cara, não aguento mais. Até tu faz um teste, né, gigante, 45 minutos. A minha condição mental tava terrível, né? Era uma depressão que, assim, eu tinha vontade de jogar na parede. E assim, isso é me muito livrar. comum. Mas várias mulheres Aí tu sentem fica isso, assim, só mas que eu poucas amo meu falam. filho, só que eu gostaria de que ele não estivesse nesse momento agora aqui, porque eu tô, O assim, sofrimento é muito grande. Privação de sono é um método de tortura. método de tortura. Nunca senti Ponto. tanta dor na vida. Até, que falam que dor de parto é terrível e tu acaba se Não, preparando nada para isso. pior que Nada isso. pior que privação de sono. Até sobre fome, tem muita essa discussão em casa. Cara, eu prefiro ficar sem comer o dia todo, só que não ficar sem dormir. É horrível. Então, isso afeta demais a saúde mental materna. E aí, né, como geralmente existe uma questão muito grande, ou para os bebês que amamentam, de que isso está muito associado ao peito, ao mamar, ou para os bebês que não amamentam, né, usam mamadeira, mas acaba sendo a mãe a principal cuidadora, mesmo assim, Sim. porque, ele só dorme contigo, ele só se acalma contigo, No meu ele caso só ainda era o fica contigo. contrário, ele se acalmava mais com O o pai, pai, só que o pai não tinha muita disponibilidade ou coisa assim. Então eu ia fazer tal coisa, ia, sei lá, tomar banho rapidinho, voltava com a TV ligadíssima, né? Porque o pai, sei lá, que tá fazendo o bebê que tá dormindo. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que ficar 2 horas. E o pai tá ali, não tá nem aí. Dormiu, comigo ele dorme. é. Não tem como. A criança se comporta de maneiras diferentes com adultos diferentes, né? Então, esse trabalho de assessorar esses pais, de conduzir eles, não é só entregar informação. Porque, como eu te falei, tá Tem por livre, tudo, né? grátis, Aham, gratuito. tem Mas a grátis. diferença é pegar isso tudo que tá de informação, usar na tua família, pro teu bebê, nas tuas necessidades, nas necessidades do teu filho. Isso a gente só consegue fazer no 1 a 1. Só consegue Uhum. conhecendo a família, a dinâmica, a história, as vivências, porque tudo isso influencia. O sono tem aspectos que são físicos, então eu preciso saber da saúde dessa criança, do desenvolvimento dela, de deficiências nutricionais que ela pode ter, de alergias que ela pode ter, de doenças que ela pode ter. Eu preciso saber a parte neurológica, como é que tá, então quais são as características dela. Uma criança sensível, porque tu pode ter um filho que é super sensível, ele nunca vai dormir com uma luz na cara dele e com uma banda tocando do lado. Esquece, veio de fábrica. Eu, por exemplo, sou assim até hoje. Uhum. Se eu puder, eu durmo com tapa-olho e com Sim. tapa-ouvido, porque eu sou Inclusive, nosso muito sensível. patrocinador Pura Seda mande pra gente o tapa-olho, tá? Ele trouxe aqui um presente que eu vou te entregar, mas tá faltando o tapa-olho. Gente, eu amo isso, pelo amor de Deus, me entrega um Hum. negócio desse. Eu uso muito, porque eu sou muito sensível. Mas tem crianças que não.
que dormem aqui na né? festa, né? Filho de Sim. amigas minhas. Então já teve um episódio de eu e o filho de uma amiga minha com a mesma idade, eu ter que ir embora de um aniversário, Uhum. porque ele tava estressadíssimo, não Oh. conseguia dormir. E aí fui dar tchau pra ela, falei, cadê teu bebê? Ela falou, ai, tá ali. Daí eu olhei, tava a banda. E a Sim. criança ao lado, dormindo num colchão. E daí tu se Aham. sente a pior pessoa do mundo, né? Tu fala assim, meu Sim. Deus, a culpa é minha, porque eu não Aham. acostumei. Eu Ah, fiquei sim, em tem isso. Não, mas casa. ainda tu ouve, né? Tu não acostumou, tu acostumou no peito. Tu acostumou no escuro, tu acostumou no silêncio, daí tu vai Exatamente. sofrer. Mas Tu tu vai vai sofrer. sofrer. Eu já estou sofrendo, mas tudo bem. Gente, do primeiro dia que eu cheguei em casa da maternidade, eu coloquei meu filho no berço. No primeiro dia. Primeiro, Aham. ele nunca ficou. Não é que eu Uhum. acostumei no colo. Sim. Ele que nunca ficou no berço. É, não pega muito no colo, porque senão vai acostumar. É, a criança que é sensível, ela vem de fábrica assim. Tu não consegue acostumar uma Uhum. criança a dormir no barulho. O que acontece é ao contrário. Crianças menos sensíveis, os pais, por exemplo, fazem a primeira saída, veem que não impactou no sono da Uhum. criança, aí falam: legal, vamos tentar de novo? E repete. E continua tudo bem. E aí eles passam a ter mais liberdade. Mas quem deu isso pra eles foi a criança. Não é o Uhum. contrário. Não Não é o foi pai, eles que, exatamente. ai, acostumei, porque eu sempre saí, fui da festa. Esquece, não é assim. Mas sim, pra quem tem uma criança sensível, é doloroso. Porque Uhum. tu vai abrir mão de muito mais coisas que aquela família, fato. Mas, gente, é, Como tu fala, é a vida adulta. é Vamos isso, ser pai agora, assim, são os é pais. difícil, não é fácil. E eu falo, eu tenho lugar de fala porque eu passei por isso. Eu sou mãe de uma criança que era sensível. Que hoje não, hoje ele dorme em qualquer canto, se botar. Sim. Ele tem sono, ele dorme, essa não é a questão. Mas o bebê pequeno, quanto menor, pior. Então a gente tem que ver essas questões de sensibilidade, de adaptabilidade. Tem criança que se adapta muito fácil. Tem criança que, tá dormindo a noite inteira. Aí os pais viajam pra praia, passa a acordar 500 vezes, volta pra casa no dia seguinte e tá dormindo. Isso aconteceu com meu filho. A gente foi fazer uma viagem pra serra e ele dorme a noite inteira. E aí lá ele acordou milhões de vezes, assim, gritando, chorando, com Uhum. pesadelo, teve acesso à tela à noite, mudou rotina, enfim, caos. Voltamos pra casa, na primeira noite ele acordou umas 3 vezes, na segunda 2, na terceira noite ele dormiu a noite inteira de novo, tava tudo certo. Mas tem crianças que, numa saída dessa de rotina, passam a ter muitos despertares por 1, 2 semanas e vão demorar esse tempo pra recuperar. Então, as crianças menos adaptáveis, tu tem que pensar mais antes de sair. Não é que não pode, pode, mas saiba que tu vai pagar um preço. E Uhum. tudo bem, foi uma escolha tua como adulta fazer aquilo, Uhum. sabe? Tem questões emocionais que a gente tem que olhar, então tu falou, né, da saúde mental, influencia muito a saúde mental materna no sono, porque é, Dizem que o bebê sente, né? o bebê sente tensão no ambiente. O bebê sente, porque ele tem um radar, né, Uhum. primitivo, assim. Então, sempre que houver alguma tensão, seja essa tensão um leão que vai comer ele, seja essa tensão, a pressa que a mãe tem de colocar ele pra dormir, porque ela tá cheia de coisa pra fazer, porque ela tá cansada, porque ela quer fazer xixi, porque ela não comeu, porque ela tem que arrumar a casa, porque tem que responder o WhatsApp, porque ela tem que fazer trabalho, é a mesma tensão. Quanto mais pressa tu tem, menos a chance do teu bebê dormir. E não é sacanagem dele, tadinho. Uhum. Ele sente isso. Sempre que ele sentir uma tensão no ambiente, ele não vai relaxar. Dormir não é só fechar o olho, gente. Então, antes da gente dormir, tem que ter o relaxamento. E o relaxamento só vem se tiver segurança. Se ele não se sentir seguro, e isso não é uma questão de, então meu filho se sente insegura comigo, como eu sou horrorosa, meu Deus, eu vou. Que mãe sou. Não, não é uma coisa voluntária que tu não passa segurança pra ele. Mas ele não sente segurança no ambiente, é hormonal isso. Quando o bebê sente tensão, isso liga o sistema de alerta dele, que prepara ele pra lutar ou fugir, né? Uhum. Cortisol, adrenalina, coisa lá do tempo da era das cavernas. Então, tudo que liberar cortisol e adrenalina no bebê não vai deixar essa criança dormir. Dispara o coração, né? Igual a gente. Tô lá dormindo sozinha em casa, de repente sai um barulho, cai uma panela do escorredor de louça. Tu pensa que pode ser um ladrão, tu vai virar pro lado e dormir. Acelera o coração, é a Deixa o primeira ladrão. coisa. Não, deixa o ladrão lá, eu vou dormir, que eu tô cansada. Ele fica lá. Se ele quiser roubar, ele rouba. Ninguém faz Uhum. isso. Teu coração dispara, tu abre o olho, tua respiração acelera, tu fica tensa, tu fica com medo, tu vai ou lutar com o ladrão, ou fugir do ladrão, né? Uhum. E é a mesma coisa. Ai, Ana, mas não tem ladrão, a minha casa é segura. Eu sei, mas o bebê Não não sabe. sabe. É Uhum. como se tivesse um predador ali.
E aí ele não relaxa, não relaxa, não relaxa. Isso acontece muito quando às vezes a mãe fica o dia inteiro com a criança e daí, né, depois das 6 da tarde, eu sempre falo pros pacientes, né, eu brinco, eu falo, cara, depois das 6 da tarde alguém pegava o meu filho, porque assim, ó, eu não funcionava mais como mãe depois Uhum. daquele horário. E aí tu tá tentando colocar a criança pra dormir, a criança tá chorando, daí tu começa a ficar nervosa que a criança tá chorando, e tu tem coisa pra fazer, e tu tá cansado, tu não comeu, tu não fez xixi, tu não fez nada o dia inteiro. Aí de Não repente tomou chega o banho. pai, belo e formoso, troca a roupa, pega a criança e a criança dorme. Bem rápido. Uhum. Daí tu fica assim, Eu tentei, ainda não tem. acredito. Ah, eu consigo. Tem alguma coisa errada. Como que eu consigo? O Não, o problema é bebê tu, dorme, o problema é o tu. problema é tu, né? Uhum. Mas essa pessoa tava, claro, ai, mas eu me estressei no trabalho, sim, mas tu mudou de ambiente, Uhum. tu saiu, né? A babá, às vezes, ai, a babá, nossa, ele dorme tão fácil com a babá, mas a babá também passa o dia inteiro com ele. Mas à noite ela volta pra casa dela e dorme. Uhum. Ela não vai, ela não vai ficar estressada se ele perder a soneca porque ele vai dormir mal à noite. Porque ela vai dormir a noite inteira, é tudo bem, Uhum. né? Então, é muito comum a gente ter que tirar, às vezes, o cuidador dessa cena de sono, principalmente quando tem um emocional ali muito prejudicado, porque às vezes as mães não têm condições emocionais de estar ali para aquela criança. Dormir precisa de conexão emocional. E Uhum. tu tem que estar disponível para isso. Se tu não tá, se tu tá em frangalhos, se tu tá exausto, se tu tá com dor, né? Já atendi famílias que a mãe que colocava a criança pra dormir, amamentava um bebê grande, assim, da idade do Dom, mais ou menos, e mordeu o peito. Sim. E aí Uhum. tava Gritou. Uhum. sangrando, e aí passava a noite com aquela criança pendurada ali nesse peito, Isso não é sangrando. vida. Assim, gente, nunca essa criança vai dormir, precisa cuidar do peito, vai infeccionar, vai fazer uma mastite, vai. Dói. Como é que essa mãe tá tranquila? Tu me diz, se ela tá tranquila, passando segurança pra criança ali, ela tá ali assim, Ela tá ó, ali chorando. Assim, meu com Deus, a alguém me tira dor. daqui. Não dá pra essa mulher ficar ali. Ela tem que sair dali. Ai, Ana, mas ele não dorme com ninguém. Isso é outra história. Daí a gente vai Uhum. introduzir outro cuidador ali. Tem formas da gente fazer isso. É possível. A criança se adapta a Sim. qualquer situação, Não gente. existe um caso impossível, assim. Teve algum caso teu que foi mais desafiador? Tem casos mais desafiadores, sim, com certeza. E que às vezes até tem questões orgânicas por trás, sabe? Questões de algum diagnóstico que ainda não dá para ser fechado. Então, bebês muito pequenos, né? A gente sabe, por exemplo, que bebês que têm alguma, algum transtorno do neurodesenvolvimento podem ter muitos sintomas de sono quando são bebês pequenos, mas que a gente muitas vezes não tem ferramentas para dar um diagnóstico para essa família nesse momento. Isso vai vir mais para frente. E aí tu pensa, ah, olha só, o sono era sabe? Depois tu olha para Uhum. trás. Mas as crianças, elas são capazes de se adaptar tendo é, vínculo com aquela pessoa, né? Não adianta chegar uma pessoa do nada ali assim, ai, pega, bota a criança a dormir. Muito raro isso acontecer. Para dormir tem que ter vínculo, né? Tendo vínculo, tendo disponibilidade emocional e né, cuidando das outras partes do sono, a criança se adapta. Ela aprende a dormir na escolinha com a prof, ela aprende a dormir com a avó, com o pai, com a babá, de cada pessoa com um jeito diferente, tá? Com o peito ou não. O peito é um facilitador, ele acalma, com certeza, mas ele não é imprescindível para a criança dormir. Uhum. Não precisa estar necessariamente sugando alguma coisa. E tem questões comportamentais também que influenciam no sono. Tanto do comportamento dos adultos em relação a ritmo, rotina, casa, luminosidade, né? Tudo isso que Uhum. interfere. eh, as saídas de casa, como Qual também que é o maior erro desse momento aí da rotina? O que que tu vê, assim? é que cada criança vai precisar de um tipo de rotina. A Uhum. rotina não é ter um cronograma, né? Todo mundo fala, Sim. precisa de rotina. Realmente precisa. Eu não sou uma linha de profissional que fala, não, vive. Então esquece isso aí. Não, não faz parte do meu trabalho. Não deu certo comigo essa Não, que eu gente, esse tentava, negócio assim. de Não, viver não. é difícil. Mas assim, o que é a rotina? O que é ritmo, né? Vamos Uhum. começar antes. Então, ritmo é o que nasce com a criança, é interno. A criança tem um ritmo. Tem crianças que naturalmente acordam às 6. E até hoje é o caso do meu filho, com 4 anos. Ele acorda às 6 da manhã, gente. Pode dormir meia-noite, tá? Tem crianças que acordam às 8, tem crianças que acordam às 7, tem crianças que acordam às 10. E tá tudo certo, é o ritmo da criança, se isso é natural. Essa criança vai ter uma necessidade de dormir em outro horário, de fazer sonecas em outros horários. Isso vem dela, então a gente tem que observar isso da natureza dela, tá? E aí o ritmo é o que é biológico. A rotina é tu encaixar todas as necessidades que ela tem. De brincar, de comer, de contato com a natureza,
de compromissos sociais, né? Escola, natação, enfim, de conexão com os pais, todas as outras necessidades da vida dela dentro desse ritmo. Eu recebo, às vezes, famílias que eu falo, olha, pelo ritmo do teu filho, essa segunda soneca vai cair perto das 2 da tarde, por aí, um pouco mais, um pouco mais. E daí o pai olha pra mim e fala assim, não, mas não dá, porque essa hora é a hora da natação dele. Eu disse, então, gente, a natação vai ter que mudar. Porque o ritmo da criança precisa ser respeitado. Não é ela que tem que se adaptar ao horário da natação. O horário da natação tem que se adaptar a ela. O horário da escola tem que ser no horário dentro, na melhor janela dela. O horário de sair para passear. Então, isso é rotina. É tu Uhum. encaixar necessidades da criança dentro do ritmo dela. Então, por isso que vai variar, né? O maior erro é tu não conhecer o ritmo do teu filho. Se tu não Uhum. conhece o ritmo, tu vai jogar no escuro, tu vai atirar sem olhar, tu vai pegar a rotina do chat GPT e vai tentar fazer na tua E casa. aí, por Não vai isso a dar certo. importância de ter um mentor, um consultor nisso, né? Do teu trabalho entra nisso. Porque, assim, eu tava, assim, 10 meses, 8 meses, acordando de hora em hora. Cara, eu não enxergo, eu não sei de Tu não vê nada, eu mais preciso de ajuda. nada. Me ajuda a ver o ritmo desse bebê aqui. E aí veio a rotina. Mas uma pergunta, assim, pra tu ter a saúde mental durante a privação de sono, tinha algum ritual que tu se resgatava de como era a tua vida antes? Que te fizesse não ser engolida pela maternidade e o trabalho também, já que tu voltou a trabalhar já com 2 meses, É, né? muito cedo. Isso foi muito ruim, assim. Não é uma coisa que eu indico, né? Foi uma necessidade momentânea ali da hora. Mas isso faz bastante diferença, Bruna. E ter alguém que vá fazer os cuidados do bebê pra tu poder fazer algumas coisas da tua vida prévia ajuda muito também na saúde mental. Então, eu gostava de encontrar uma amiga pra tomar um café. Eu gostava de jantar com meu marido. Eu gostava de, sei Ir no lá, ir salão, no dar uma salão, caminhada na fazer a praia. unha. Tem gente que não é, isso não é autocuidado, mas fazer minha terapia, deitar e descansar, às vezes isso é autocuidado. Não é Sim, fazer uma ficar só coisa. olhando pro É teto falar assim, ó, respirando. agora é o seguinte, eu preciso de 30 minutos, tá? Uhum. Eu vou lá pro quarto, eu vou botar o meu tapa-ouvido. Ou tu sai com a criança, vai dar uma volta, ou fica aí, mas assim, ó, eu não existo por 30 minutos, tá? Mantenha ela viva, alimente se precisar, dá uma volta, troca a fralda, bote por 30 minutos, eu preciso. Esse é o meu momento de autocuidado. E aí tu vai nem que tu fique olhando pro teto, lendo Uhum. livro, mexendo no Instagram. É meio ruim, né? Mas tudo bem. É. Tudo bem, tudo bem. Às vezes é o que vai. É Aham. capaz até tu ler coisa, né? Ai, meu filho dorme a noite inteira. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. É, eu ficava assim, Às vezes amamentando e vendo, ai, como eu dormi a noite toda. Ai, tô aqui no Instagram, mas tô ao mesmo tempo amamentando. isso é um hábito ruim. Mas. É, Fica mais ansiosa, porque assim, só aparece conteúdo de maternidade. claro. Pra mim era assim, era que nem E só perfeitos, né? Ninguém é trabalho com ninguém gestão conta a de. desgraça. Não, com gestão de tráfego, e aí também uma dúvida dos clientes é assim: é porque eu já contratei um, porque só pegam dinheiro, não sei o que, toda enganação. Pra consultora do sono também, era tanto anúncio que eu ficava assim, gente, em quem eu vou contratar? Porque eu não sei. E antes disso Isso eu é não muito sabia. ruim. Pra mim não aparece mais, né? Graças a Deus, depois que eu fiz, não aparece. Mas naquela época ali desde que nasci. Dos 3 primeiros dias ali que eu cheguei em casa e comecei a olhar que comecei a ter problemas, é muita. E aí, daí tem pediatra, tem enfermeira, e tem as mães, né, que passaram por isso. Eu não sei quem confiar. Então, eu, quando decidi escolher, fiquei um tempo olhando ali e pensei, cara, eu não quero alguém que me force um milagre que eu sei que não vai acontecer. Isso tem que regular a expectativa. A gente não espera que o bebê. Gente, dormir a noite inteira. Ó, segundo a ciência, dormir uma noite inteira é ter 5 horas ininterruptas de sono. Ah, então já Isso. dormi. Ponto. Filho de Já. muita gente aí tá dormindo a noite inteira, vocês Aham. não sabem. E não sabia. E vocês não sabem, tá? Dados científicos. Mas, claro, eu entendo que quando os pais falam isso, é querendo que a criança passe 10 horas sem necessitar do cuidado dos pais, para os pais poderem dormir a noite Uhum, inteira. A verdade é que nem a gente dorme sem interrupção, então a gente tem interrupções durante a noite, né? O uhum. sono não é assim, eu fecho o olho, eu desmaio e eu levanto no outro dia plena. Então, o sono tem uma fase que ele se aprofunda, assim, que ele precisa ter uma duração mínima ali, na parte mais profunda para ser saudável. E depois ele tem ciclos, ele fica superficial, ele aprofunda, ele faz aquele... várias vezes. Então, no geral, depois dos 6 meses de idade, ali entre 3 e 6, a criança pode passar, em média, por uns 4 ciclos desses de sono durante a noite. E pode sim chamar o cuidador em cada ciclo, porque esse ciclo é para sobrevivência, então ele vai superficializar o nível de consciência para ver se ele tá seguro. Porque quando a gente morava lá na caverna,
Ele dormia, né? Ele tava seguro, tudo bem, dormia, mas 3 horas depois, ele não sabia se apareceu um leão, se apareceu um tigre, se os pais foram embora e o que que aconteceu. Então, ele precisava superficializar o nível de consciência, olhar, né? Sentir, né? Não olhar de fato, mas sentir o ambiente, continuava seguro, ele voltava a dormir. Qualquer necessidade que ele tenha nesse momento ali, ele vai chamar. Então, aquela hora que a gente acorda de madrugada pra ir no banheiro, né? Principalmente quem tá Uhum. grávida, né? Que a gente fica indo no banheiro de Exatamente. madrugada. Não é do nada, não é no sono Já estava profundo que a gente acostumada acorda. ali. É, é nessa transição, porque o corpo superficializa o nível de consciência, tu checa o corpo, aí o cérebro percebe. Bexiga tá cheia, vamos fazer xixi. E aí tu levanta e vai fazer xixi. Ou nessa hora tu percebe, estou com sede, preciso de um gole d'água. Ou estou com frio, vou puxar a coberta. É nesse momento. E o bebê tem isso. Então, para que ele passe por isso sem nenhuma interrupção, precisa de muita maturidade neurológica. Precisa dele não ter necessidade de se alimentar durante a madrugada, o que é difícil no primeiro ano de vida. Muitos bebês têm necessidade ainda de se alimentar. Ah, Ana, mas aí a introdução alimentar tá muito bem estabelecida, ele come muito bem de dia, precisa? Depende, aí tem que analisar cada caso. Mas no geral, no primeiro ano de vida, eles ainda precisam. Pode passar xixi, pode vazar cocô, né? Ah, sim, xixi, olha. Tava falando pra Bruna antes da gente começar que o meu filho, às vezes ele me chama. Gente, não é porque a criança começou a dormir a noite inteira que vai ser assim pra sempre. O desenvolvimento não é uma linha reta, ele tem várias nuances e é pra sempre isso. Então, às vezes ele me chama pra pedir o bichinho de pelúcia dele que ele perdeu na cama. Eu falei, agora eu já ensinei ele a achar, né? Eu falei, pelo amor de Deus, ó, quando tu perder, faz o seguinte, passa a Autonomia ainda. mão, procura, se tu não achar mesmo, daí tu chama a mãe, tá? Sim. E nunca mais. Tá achando o bicho agora. Mas pode acordar por inúmeros motivos. Então, esperar que uma criança não chame nunca no primeiro ano de vida é uma expectativa um pouco elevada, sabe? Uhum. Para mim, o autocuidado, ele sempre veio no cabelo e no sono. Então, tem a história de que nasce uma mãe, nasce um coque. Pra ti foi assim também ou Total, não? eu cortei até o cabelo, meu Eu cabelo tinha era cortado compridão, Chanel. assim. Chanel. Então, hoje eu Na trouxe aqui um. agonia, tu vai pegar o bebê e cai aqueles cabelos. Aham, eu sempre sofri muito com frizz, então isso me incomodava muito antes da maternidade. Então, a Pura Seda nos enviou aqui uma fronha, que é pura seda mesmo, e que ajuda no frizz do cabelo, pra gente ter mais praticidade também Ah, amiga, na vida da maternidade. obrigada. Então, espero que aproveite, que tenha um bom Gostei, sono. vou espiar. Muita coincidência, o universo, Deus mandar o nosso patrocinador aí Linda. ser uma fronha. Então, que vai me ajudar, ajuda no frizz. Ele também é termorregulador, então ele não esquenta, o tecido é macio, Uma então é delícia. muito confortável. Então, isso é um momento de autocuidado para a gente também se ver com o cabelo melhor, não acordar toda bagunçada, já facilita, a Isso gente que é ajuda mãe muito, corre. sabe? De manhã acorda, entrega o bebê pra alguém, ou se ele tá quietinho ali, tem que tomar um banho, né? Lava o cabelo, seca, passa uma maquiagem na cara. Assim, gente, isso não é pra todo mundo, né? Mas tô falando que era uma coisa que também me Uhum, fazia bem. Então, passa uma base, um corretivo, assim, dá uma luz, porque a gente sim. tá, né, acabada, É, a, pálida. a beleza ela é importante, porque assim, tu se vê no espelho e fica, cara, eu tô assim por dentro também. Não, vamos dar uma maquiada, vamos dar uma arrumadinha aqui, Às vezes a então. dignidade tem que vir de fora pra dentro. Exatamente. Então, a gente mesmo precisa ser a própria luz no fim do túnel e buscar essas alternativas, não ficar só se comparando na internet, até sair um pouco. Acho que fazer um retiro, tipo, cara, eu vou falar com quem realmente está entendendo e quem vem com julgamento, cara, tá tudo bem, meu filho dorme desde que nasceu também, É, tá tu não precisa ótimo. compartilhar Uhum. tudo com todo mundo, sabe? Então, tenham locais seguros. As famílias que são acompanhadas por mim, elas têm uma comunidade onde elas podem conversar, trocar ideia, trocar experiências, e lá tem muito acolhimento, porque lá todo mundo tá passando por isso e tá em busca da mesma coisa. Exatamente. Quando Tem tu vai cada falar com caso. qualquer amiga, qualquer. Ai, ai, sério? Não, mas o meu dorme. Ah, não sei, tu deve estar fazendo alguma coisa errada. Então, sabe o que que é? É que eu dou um banho com chá de camomila antes. Eu comprei 1 quilo E é de um chacamam. milagre. Deve ser Aham. isso. Faz isso. Aí tu faz e não funciona. Eu tentei todas Você as fala, aromas, terapias, eu levei essas pra coisas, benzer. Aí tu leva pra pra benzer. benzer. Ah, mas eu botei óleo essencial de lavanda no banho e liguei um ruído branco e apaguei todas as luzes. Daí tu faz, não dá certo. E tu fala, cara, Uhum. nada funciona. Chegam muitas famílias pra mim falando, Ana, eu já tentei de tudo. Nada funciona. Eu falo assim, ok, você já tentou de tudo. A gente vai tentar de tudo de novo,
juntos agora, de uma forma ordenada e sabendo que vai funcionar para tua criança. Quando a gente, todas essas coisas, elas são boas, não são ruins. O óleo de lavanda é bom, o chá de camomila é bom, o escuro é bom, a luz vermelha, o ruído, tudo isso é maravilhoso. Mas quando a gente usa de formas aleatórias, sem ter um direcionamento, sabe? Sem saber onde tá Sim. indo, é de novo, tiros no escuro, achando que Até a essas coisas. melatonina, né? Até a melatonina, gente, não adianta, né? Tu mesmo já falou isso, então. Usei melatonina, assim, no primeira Ai, vez a dormiu melatonina. 3 horas, dormia, acordava de hora em hora, foi pra 3 horas, já no segundo dia acordou de novo. Porque as crianças têm melatonina, a não ser que seja uma criança que tem realmente algum transtorno, alguma deficiência, alguma questão assim, que existem indicações, mas a criança que a princípio não tem nenhuma comorbidade, ela só precisa que essa melatonina funcione. E para isso precisa toda de uma adequação do ambiente, não adianta tu dar externo. Então, essas coisas são boas e eu vou usar elas. Não tenho nenhuma arma super poderosa. Ai, Ana, mas então o que que tu faz? Tu não faz escuro, tu não bota ruído. Não, eu boto tudo isso aí também. Mas isso é um plus, isso é a cerejinha do bolo, isso são É mais pra detalhes ritual, que né? Não é ajudam. não é o milagre, né? Não é. Sim. Não adianta tu botar 1 litro de chá de camomila pra dar banho na criança e ficar com luz em casa ligada até as 10 horas da noite. Ou ficar mexendo no celular enquanto coloca a criança pra dormir. Ou, sei lá. Enfim, né? Outras coisas que. Ou a criança tem horários muito irregulares. Pô, não dá, não tem como, né? Isso não vai dar conta. E o ritual do banho, ele ajuda? Como é? Depende de Isso. cada criança. Tem criança que no banho fica super relaxado, mas tem criança que fica muito animada. Alegre, pula e joga E água pra todos aí, os lados. minha mãe falava isso. Ela falava, filha, pra mim o banho ele não é relaxante, ele é renovador. Então, tem isso. Renovador. Às vezes o banho tem que sair um pouquinho do ritual do sono. Nem sempre o banho é o melhor ritual, depende. Às vezes tem que passar o banho pra mais cedo, pra de manhã, pra tarde. E usar, porque o que vai ajudar no ritual do sono é o que causa relaxamento. Então, o que vocês têm que se perguntar é o que relaxa a minha criança? Os pais não sabem. Pois é, isso é uma dúvida ainda, porque parece que em alguns momentos que ele tá lá brigando, não sei se passou a janela ou a hora, tá brigando com sono, não, sai correndo pela casa, aí a gente faz tudo certinho, aí ele parece que quer mais, então. Quando. Depende muito da idade daquela criança, do Uhum, que ela tá precisando. Em todas as faixas etárias, tu precisa relaxar a criança antes de levar ela pra dormir de fato. Não adianta ela tá lá pulando loucamente e fala, tá, agora é hora de dormir. Tu cata a criança e bota dentro do quarto. sim. Esquece, isso não vai acontecer. Mas pra propiciar o momento de relaxamento, pra tu encaminhar essa Uhum. criança pro sono, tu tem que ter uma visão. Tu tem que conhecer quem é o teu filho. Quanto tempo ele fica bem acordado? Ah, eu sei que depois Já de tá. 5 horas ele já Uhum. começa a ficar meio enjoado. Então, 20 minutos antes, meia hora antes, tu já vai ajudar ele a relaxar. E aí, o que que relaxa ele? Tu vai ter que observar. Eu dou algumas dicas, mas Uhum. a família depende. Tem criança que relaxa andando pela casa, tem criança que relaxa ouvindo música, tem criança que relaxa pulando na cama elástica. Que cansa. Eu vejo que Tem ele tem a mania gente. de subir na cama e ficar desligando e desligando. Aí se rola na cama até que em algum momento, tipo assim, dorme. Desliga. E Aham. tem criança que precisa desse gasto extra do final. Então, o ritual no escuro, no silêncio, no có, nem sempre vai funcionar pra Aham. todo mundo. Não Não, adianta. ele fica irritadíssimo, parece que ele odeia, porque a gente começa, vai pro quarto e já começa a chorar. Não quero. Sabe, Claro, é que nessa idade daí também já ele tem tá um com um fator ano, aham, comportamental de eu quero viver. Então, se tiver aham. vida fora da casa, dane-se, eu quero viver, Ele entendeu? tá descobrindo E quando a criança vai tudo. crescendo, isso é mais frequente. Então, a criança tem sono, ela tá cansada, mas Uhum, ela quer interagir. Mais perto de 2 anos, principalmente, eles podem até verbalizar: eu não quero dormir, mamãe. Eu não quero naná. Eu não quero dormir. Mas ela quer. Ela uhum. precisa. Tu vê que a criança tá assim, ó, Sim. caindo de sono. Mas ela quer ver. Então, nesses casos também, o ritual precisa ser muito previsível e bem antecipado. Tem que ter tido um gasto bom de energia antes para que a gente conduza devagarzinho essa criança para o sono, nem que às vezes seja fora do quarto, né? Então, para ela Uhum. se acalmar e aquele momento ser um momento gostoso, o ritual Sim. não é para ser mecânico, tem que ser Uhum. prazeroso para a família, É para uma quem tá troca com o fazendo. bebê ali, né? Não Fazer ele adianta tu tá adormecer lendo, ai, vou tão. colocar ele para dormir lendo um livro. Odeio ler história. Uhum. Pô, não vai ser um bom ritual. Sim.
tem que fazer uma coisa. Eu gosto de ouvir Jack Johnson, tem família que gosta, né? Então, esse é o ritual da família, eles dançam juntos ali, né? No ambiente mais numa penumbra e tal. E aí o pai e a mãe ficam felizes e a criança relaxa também e tá tudo certo. É presença, né? Ali com a Conexão criança. ali, presença, né? Alta conexão. Então, esquece o celular nesse momento, deixa longe, esquece que a casa tá bagunçada, esquece tudo. Esteja ali, porque sono é um momento de separação. A hora que a criança dorme, ela não sabe para onde vai o pai, a mãe, ele, ninguém, nada. Então, é uma separação. E se a criança tiver, tanto é que né, a ansiedade na separação ali, começa 7, 8, 9 meses, interfere muito no sono. Quando a criança começa a perceber isso, e principalmente se o cuidador sai escondido, né? Às vezes a criança chora e a gente, distrai aí pra eu sair. E aí que a criança capta, toda vez que eu me distraio, a minha mãe some. Eu não vou me distrair, eu vou ficar em alerta. E isso liga um alerta, e aí ele fica super em alerta no sono, ele não aprofunda o sono noturno com medo daquele cuidador sair. Ou então gruda no peito. Aquele bebê que Não tenta sai tirar de e ele jeito fica, e daí nenhum. tu quer mais tirar, e ele fica. Ele sabe que tu quer fugir. E a amamentação, amamentar é um comportamento de apego. Então, enquanto ele tiver com a boca grudada no peito, ele sabe que não vai a lugar nenhum. Nem sempre é isso, tá, gente? Mas isso é uma grande causa em bebês um pouco maiores, assim. Então, cada idade tem suas particularidades. E como a gente pode estar passando mais segurança para esses bebês? Primeiro, botando a máscara de oxigênio na gente. Lembrando que a gente também não é tudo na vida da criança. A gente é muito importante, mas a gente não é tudo. Tem uma frase de uma outra educadora do sono que eu gosto muito, que ela fala que mãe não é oxigênio. Não é oxigênio. O oxigênio é outra coisa. Mãe é necessário, precisa. Mas a criança precisa de interações com outras pessoas. Ela vai ficar bem com outras pessoas. Ela vai dormir com outras pessoas. Ela vai ter outros ciclos de cuidado, né? Depois do desmame. Meu bebê tá desmamando, ele não vai mais me amar. Esquece. Nunca tu vai deixar de ser a figura principal de apego dessa criança. Isso tem que ser trabalhado na cabeça das mães. Porque a gente... Isso tem um ganho secundário, assim, né? Porque não é de propósito, mas assim, não, só eu acalmo, só dorme comigo, só eu faço, só eu sei fazer, só eu sei do que ele gosta. Sim, ótimo, mas ótimo agora. E daí, daqui a um ano? Fica sobrecarregada. E daqui a um ano? Quando tu tiver um compromisso na hora do sono dele e ele dorme só contigo, ele não dorme com mais ninguém, tu vai fazer o quê? Tu não vai. Sim. Tu vai deixar de ter vida social. E a gente deixa de fazer isso com um bebê pequeno. É normal. Tem que deixar. Eles, nesse momento, eles já têm pesadelos, essas coisas? Não, muito pequenininho não, porque o pesadelo precisa de uma interpretação, né? Assim, é difícil a gente ter essa consciência, porque o bebê pequeno, ele não verbaliza isso pra gente. Então, a maior parte de choro, grito, que às vezes a criança dá noite... Parece que ele sonhou que caiu da cama. Não, muitas vezes é exaustão, a maioria das vezes, tá? Existem casos de terror noturno em algumas crianças menores, é mais comum em maiores, 2, 3, 4 anos, mas existem, podem ter. Só que essas parassonias que a gente chama, elas não têm um tratamento, mas elas ficam piores se a criança está em privação de sono. Então, o tratamento, entre aspas, é cuidar do sono. Mas esses gritos, não tem como a gente dizer que são pesadelos, né? Os pais falam muito isso. Ele tá tendo pesadelo. A maioria das vezes é exaustão mesmo. E tu sendo especialista, então, em sono de 0 a 3 anos de idade, né? Essa faixa, 5 anos. Qual que é o período mais difícil que tu vê que os pais têm dificuldade, assim? Assim, o mais crítico, no geral, é entre 3 e 6 meses. Graças a Deus já passou. Entre 3 e 6. Mas eu atendo pacientes de 1, 2, 3 anos, né? Aí maiores, 4, 5, aí já tem outras questões. Eles já não cabem mais no acompanhamento, assim. Mas essa geralmente é a pior fase. E porque depois de um ano, por ali, eu ouvi dizer que é comportamental. É mais comportamento da casa, de ensinar o bebê, ou Também. depois dos 2 anos. Tem uma grande parte comportamental, mas sempre a base do sono precisa ser cuidada. Ritmo da criança, rotina, as atividades, o que aquela criança precisa tem sempre que ser levado em consideração. Mas tem muito mais uma parte comportamental do que o bebê muito pequeno, né? Porque é uma criança mais madura. Não é madura, né? Mas em relação aos menores, sim. Ela já tem capacidade de passar pelos ciclos de sono sem pedir ajuda, se tiver tudo bem. Ela já não tem mais necessidade de se alimentar durante a madrugada, se tiver tudo bem também, ganhando peso, lá, tudo, né? Certinho. E não é só, porque tem um ano, não precisa mais mamar, então vou lá e vou tirar mamar. Também não é assim. Tem que ser uma coisa feita de uma forma gradual. Isso a gente faz durante o acompanhamento também.
Mas tem muito mais parte comportamental do que os pequenos. A importância de ter um pediatra também acompanhando isso, né? De fazer exames, coisas assim. Também, porque a gente tem a parte física, então tem muitas crianças que têm questões, problemas de sono por deficiências nutricionais. Então, o que que adianta, né? Eu falar, não, criança para dormir tem que ficar chorando sozinha. Tem que ficar lá no berço e ela vai aprender a dormir lá e eu vou fechar a porta. Aí eu faço um treinamento de sono com uma criança que tá acordando 500 vezes porque ela tem uma deficiência de ferro, porque ela tem uma anemia. E eu tô só fazendo um treinamento, botando essa criança pra sofrer, os pais também, e tô ignorando uma coisa super importante, que é uma anemia que na cidade é super A impactante partir pro de um ano, desenvolvimento. que é bom fazer esse exame. Geralmente a gente faz uma triagem laboratorial com um ano, mas em alguns casos a gente precisa fazer antes. Pode Em fazer alguns antes. pacientes eu já pedi antes, principalmente se tem algumas questões relacionadas ao sono, assim, né? E a gente tem que ver, porque não dá pra ignorar a parte física. Às vezes a criança tem uma apneia do sono, ela tem uma amígdala grande, ela tem um adenoide grande, ela tem dificuldade de respirar e eu tô lá treinando ela e ela tem um problema físico, por exemplo. Sabe? Sim. E de todos esses teus atendimentos, o que que tu viu mais comum ali? Que a maior dificuldade das mães? É falta de rede de apoio? É falta de saúde emocional, física dela mesma? Qual que tu vê que é mais comum, assim? A falta de rede de apoio é uma grande causa de exaustão materna. E a não divisão do sono do bebê com o parceiro para quem tem. Isso é muito pesado. Essa é a maior dificuldade das crianças e das famílias, assim, né? Porque geralmente não é por uma questão do pai não querer participar, né? Claro que existem casos, mas não é a maioria. Sim. A maioria os pais querem estar engajados, mas pela dinâmica, pelos combinados, a mãe que acaba ficando mais em casa e o pai mais fora para trabalhar. Tem pai que sai às Sim. 5 da manhã e volta às 8 da noite. Então, realmente fica difícil. Isso gera muito conflito nos casamentos também, né? Muito. E assim, mesmo que a mãe fique em casa e o pai trabalhe fora, o sono do bebê precisa ser dividido. Porque isso vai gerar problemas para a mulher? Vai. Para a criança? Vai. Mas vai gerar problemas conjugais, né? Eu sempre falo isso nos atendimentos. Então, a mulher vê a vida dela mudando muito, o do homem não muda tanto. Claro que muda, né? Mas assim, é Sim. mais opcional, né? Ela vê, né, o marido continua indo jogar futebol, jogando beach tênis, fazendo as coisas dele, ela não pode, porque tem que botar o bebê pra dormir. Ele pode beber, ela não pode, sei lá, né, pra quem gosta. Enfim, Sim, tô falando sim. coisas supérfluas, mas que, poxa, vão se somando, né? E aquilo vai pesando dentro de um relacionamento. E aí, de madrugada, geralmente o que acontece? O pai sai do quarto, vai dormir em outro quarto, e a mãe fica com o bebê a noite Sim. inteira. E isso, com o passar do tempo, gente, não tem nenhum ser humano que aguente tu ficar bancando isso. Então, a divisão ajuda. Às vezes, os pais fazem turnos. Ó, eu vou pegar até as 2 da manhã e aí tu dorme. E aí a mãe esquece. E ela dorme 6 horas. Daí ela acorda renovada pra aguentar a outra metade. Depois Lembro que no troca. início eu dormia com o bebê mamando, assim, e aí teve o sonambulismo também, que eu acordava ninando o bebê em pé, e olhava, acordava, achava muito leve, isso até na própria cama, porque às vezes fiz cama compartilhada, assim, muito cansado, bota o peito e dorme um pouquinho, e aí eu achava que tava até amamentando, dormindo, e de repente acordava e eu, nossa, o bebê Não tinha dormindo bebê. ali, meu Deus, eu quero descansar, e até quando eu posso eu não consigo. Porque é muita exaustão acumulada, né? Então, é muito frequente daí, depois que a gente divide, as mães falam, ai, Ana, mas eu tento dormir, mas eu não consigo, eu fico muito ligada lá. E aí a gente tem que, às vezes, até usar alguns artifícios do tipo, usa um protetor auricular, porque daí a hora que a criança acordar, né, se ela estiver ali com o pai, claro que ela vai chorar quando acordar, né? Não é pra ela ficar gritando lá com o pai, mas a hora que acordar, às vezes a mãe tá tão antenada que ela não relaxa, ela escuta. Fazer alguns exercícios de relaxamento, né? Eu geralmente passo, exercícios para ajudar no autocontrole. Usar coisas que ajudam a pessoa a relaxar, para que ela consiga ir baixando esse nível de alerta. Confiar também no parceiro que tá com a Sim. criança, né? Bem Não, eu importante. sentia raiva, eu tava assim muito já tinha passado pelo parto, carregado, tô, né, amamentando, porque os peitos ficam, né, aquela coisa, é novo, é muita Uhum. coisa, e falta de sono. Aí eu tava assim, não aguento mais, pega aí ele ficava tipo bem no inicinho, né, ficava umas 2 horas andando com o bebê, fazia o bebê dormir e de repente me acordava, tá, eu preciso agora, né, dormir também, não tô aguentando mais. Aí eu pegava o bebê, ficava um pouquinho acordado com ele, e só aquelas 2 horas ali parecia que tinha sido uma eternidade. Já te renova, né? 3 horinhas de sono, meu Deus, assim. Então, por isso que a divisão é importante. Porque quem não começa a dividir desde o começo vai sentir, gente.
exaustiva. Então, acho que a maior dica que eu posso dar, que as pessoas me pedem, qual a maior dica? O que tu faria? Divida o sono. Ah, mas ele amamenta. Sim, mas ele não precisa mamar de 1 hora se tiver tudo bem. Se Você tem tiver como que não tá legal. extrair o mamar e deixar ali na mamadeira. Foi isso que eu fiz. Nem sei, eu É, fui quando fazendo a o que família tá dava, muito assim. exausta, a gente pode pensar em outras alternativas. Claro que tem que sempre cuidar pra não prejudicar o aleitamento, assim, né? Uhum, Mas assim, gente, se em 3 horas essa criança, né, for uma criança saudável, ela pode ficar sem mamar por 3 horas. Se ela uhum, mamar bem antes de dormir. É o tempo que a mãe consegue descansar bem e ela pode acordar depois, né? Ah, bebê usa mamadeira, tem aleitamento misto, então até a hora X quem dá mamadeira é o pai, depois a mãe amamenta. Quem já faz isso, né? Quem não faz, eu não oriento fazer, porque uhum. coloca em risco o aleitamento. Depende da idade da criança também. Então tem como dividir, né? Não é porque mama no peito que precisa ser sua Sim, mãe. tem outras formas e muitas vezes nem é sono, né? Às vezes é só É um o aconchego, mas aconchego. tem que ter vínculo com esse pai, né? Se a criança Sim. não vê o pai o dia inteiro, sai muito cedo, chega muito tarde, não adianta de madrugada querer brotar o pai lá aparecer, a criança não Uhum, vai aceitar. Ela precisa ter um vínculo, precisa ter alguns cuidados, né? Até perguntaram ontem no grupo dos pacientes que eu acompanho, ah, quem vai ter bebê novo, uhum. né? Que tem um filho mais velho, o que vocês fizeram para ajudar a criança a aceitar o irmão e tal? Daí uma das coisas que a mamãe comentou foi isso, assim, o pai assumiu os cuidados um tempo Uhum. antes, assim, porque com dois Até fica tem pior caso de ainda. gêmeos, não sei se tu já atendeu, como... Já E atendi aí, qual gêmeos, que é esse precisa dividir? desafio? Gente, Precisa dividir, já atendi mãe de gêmeos que passava a noite inteira com os dois. é muito... Os dois São dois pendurados, assim. peitos, dois colos. É, não tem como, gente. É uma criança para cada bebê. E olhe lá. Devia ser uns 2, 3 adultos para cada bebê. A proporção. Uhum. Porque um adulto para um bebê é pouco. Eu conversei com uma esse fim de semana e ela disse que o pior desafio, né, o maior desafio era quando um acordava o outro. Também. Gente, Mas no geral eles acabam acordando em horários bem parecidos, assim. uhum, Eles seguem um padrão bom. Mas muitas vezes tá muito caótico, precisa. Não tem como uma pessoa atender os dois. Tem famílias que uma atende os dois, acorda pouco, tal, é tranquilo. Mas tem família que precisa de apoio uhum. ali. Geralmente, em quanto tempo, então, para o teu método ter alguma, a gente ter melhorias? Quanto tempo a gente seguindo ele, a gente consegue já colher os frutos? No mínimo 2 semanas. 2 semanas. Porque isso depende da adaptabilidade do bebê. Lembra que eu te falei de Uhum, adaptabilidade? Então, em quanto tempo essa criança começa a dar resposta? No mínimo 2 semanas. Antes de 2 semanas, muito difícil. Mas pode levar até 6 semanas. Pode levar até uhum. mais do que isso. Às vezes eu termino um acompanhamento e meses depois a mãe fala: Ah, lembra de Agora deu. mim? Uhum. Olha, agora foi. Porque são questões que vão se resolvendo com o passar do tempo. Às vezes questões emocionais que precisam de um tratamento específico. Às vezes foi a criança foi levando um tempo maior para se adaptar. Então, quanto tempo a gente leva para criar um novo hábito, né? A gente não começa Uhum. dieta hoje e perde Sim, peso semana sim. que vem. A gente precisa ir de um tempo Uhum. até fazer novas conexões cerebrais, até o bebê se adaptar àquilo. Isso às vezes leva bastante tempo. E muito falam assim, ai, desmama o bebê que ele vai começar a dormir direito. Tem alguma relação com isso? Nenhuma. Boa Nenhuma? sorte. Não vou te dizer nenhuma. Aham. Tem uma relação, mas não é com o peito em si. O problema Uhum. não é o peito, é o que aquela criança sente na hora que ela vai dormir. Porque ela pode muito bem mamar no peito para dormir e se sentir tranquila, segura, confiante, tá tudo certo, né? Vamos pegar aqui uma criança que tá com o dia todo organizado já. Uhum. E ela dorme mamando e ela dorme super bem. Tem vários pacientes que dormem mamando e tá tudo certo, e mamam de madrugada e dormem bem. Mas se aquela criança, na hora de amamentar, a mãe tá exausta, cansada, chorando, Uhum. como já aconteceu comigo. Eu amamentava 10 vezes durante a madrugada, chorando, Nossa. desesperada. Porque eu não queria mais aquilo, tava odiando, né? Uhum. Não mamar em si, mas amamentar 10 vezes, que é horrível. Tensa, com pressa. Aqui assim, né, os ombros, meu Deus, quando eu cheguei em casa, ai, Jesus, que O isso? que essa criança sente na hora do adormecer? A associação de sono, ela não é só como a criança dorme, é o que ela sente quando ela dorme. Uhum. Aquele relaxamento, Então, ela perfeito. pode dormir mamando e se sentir super bem. Ela pode dormir mamando e ter muita tensão. E isso é uma associação ruim daí. Se ela tá, seja a Uhum. forma que ela dorme, se ela está se sentindo tensa, se há uma tensão, a criança não vai aprofundar o sono, não vai relaxar. Então, se esse for o problema, a mãe que amamenta com dor ali durante a madrugada, ela não tá amamentando feliz. Uhum. Não é que é pra desmamar, gente, mas Sim. assim, isso, né, é um campo que
A gente só pode entrar Pessoal, assim, pessoal, né? sabendo da idade da criança, do desejo da mãe, de um milhão de coisas, né? Mas muitas vezes tu vai desmamar um bebê do peito e ele vai continuar acordando e aí tu só tem que levantar pra ninar. Daí não É mudou mesmo, muita coisa. exatamente. Às vezes até mais É trabalhoso. mais trabalhoso. Mas sim, existe uma relação por esse fato e por às vezes a amamentação não permitir que a criança tenha repertório. O problema não é só dormir mamando também. O problema é a criança não conseguir dormir de outras formas. Ah, sim. Não ser ensinada que é possível. Porque dela não aceita a avó, a babá, o pai, a professora, ninguém. Mas tem Isso também é bebê ruim. que não consegue dormir só no peito, assim, Todos se porque... adaptam. Aham. Todos Chega um conseguem momento que, aprender. assim, ele Mas se dorme, tu né? nunca ensinar, ele nunca vai aprender. Se tu nunca ensinar o teu bebê a comer, ele nunca vai comer. Se tu nunca fizer uma introdução Sim. alimentar nele, ele não vai um dia acordar e ir lá na cozinha pegar uma banana e comer. Mesmo que tenha resistência àquele trabalho da mãe ali, cara, eu tô cansada, mas é pro bem. É pra mim e pra ele, né? É, claro, tem que ter preparação, não é chegar do nada e dizer, ah, vai dormir ninando agora sem mamar mais. Tem que Sim. preparar essa criança, né? Tem que manter constância, tem que Uhum. ter disponibilidade para acolher ela, o adulto que tá ali tem que ter paciência. Dá para redirecionar, dá para fazer várias coisas, Uhum. mas todas elas se adaptam. Todas elas se adaptam. Uhum. A gente não é oxigênio. Sim, a gente não é oxigênio. E sobre autonomia, a gente pode esperar a partir de quanto tempo, assim? A autonomia, ela é resultado, né? Então, uma Uhum. criança que se sente segura, que tá com sono bem cuidado e que é incentivada a ter autonomia em vários momentos da vida, não só na hora do sono, esse momento vai chegar. Ai, sério, tem a ver com as outras Claro, coisas? tem criança de 2 anos que a mãe vai até hoje sentada atrás do carro, não senta na frente, por exemplo. Ah, não, sim. A criança não faz nada, a Aham. criança estica a mão, a mãe dá, faz tudo. A criança Sim. não faz, né? Não É, tem é tão autonomia nas bonito ações ver a do dia. autonomia do bebê. A gente tem uma estante lá com os brinquedos. E o Dom, ele vai lá e pega o brinquedo. E ele já sabe. E eu fiquei assim, meu Deus, quando que isso aconteceu? É porque ele se sente Ele seguro pra ir lá e pegou pegar. e começou a botar o quadradinho ali, aí saiu a música. E ele ficou. Aí ele liga lá a música e fica dançando. Aqueles de barulhinho, né? Uhum. Quando que isso aconteceu? Dom, puta adulto? Como assim? É tão bonito ver isso. Claro, isso há uns 3, 4 meses atrás, eu sentava com ele e brincava, ensinava, porque sozinho ele não ia, né? Tipo, deixa ele brinquedo, ele não tava nem ali, queria vir em mim. Então vamos brincar. E de repente ele aprendeu, aí ele pega, ele ainda não caminha. Acho que é um atrasinho dele, que ele tá com 1 ano e 2 meses. Mas ele tá tão feliz, ele tá tão esperto, ele ainda tá aprendendo a autonomia. Ele não depende de mim pra tudo. Claro, às vezes eu deixo ele, espera um pouquinho, já vou, tá, né? Tá brigando, tá chorando. Calma, Dom, não é o fim do mundo, já tô indo. Eu vou lá e explico, olha aqui. É, às vezes a criança dá um choro e a mãe tá fazendo xixi. Ela sai com as calças baixadas, correndo. Ai, meu Deus. Aham. Não, calma, tá tudo bem, a criança não tá Uhum. em perigo. Sim. A mamãe vai terminar de fazer o xixi e eu já vou ali, meu amor. Uhum. Termina o teu xixi, termina de comer. Às vezes o Pedro fala, ai, eu quero muito brincar disso agora. Agora a mamãe tá, mas eu quero agora. Eu vou terminar de comer, porque comer é Uhum. importante pra mim, e daí a gente vai brincar. Pode ser que nas primeiras vezes a criança não aceite, mas ele Aquela tem que te ver birra ali. como Aham. humano. A mãe Sim. precisa comer, comer é importante pra mãe. A mãe não Uhum. vai deixar de comer pra brincar. A mãe não vai deixar de fazer xixi pra brincar, de tomar banho. Então, humaniza essa mãe. Mas a autonomia em relação ao sono, quando as crianças falam isso, é para as crianças não, né? Os pais. É para a criança dormir sem a intervenção do adulto e não Uhum. precisar de ajuda na madrugada. Tem bebê que faz isso desde recém-nascido. Se tu der a oportunidade, eles Uhum. são capazes. Mas vai ter que estar tudo alinhado. Vai depender se esse bebê não tem nenhum Sim. desconforto, não tem fome, não tem frio, não tá com saudade, não tá com necessidade de contato físico, não tá se sentindo inseguro. Mas até os 6 meses, a Uhum. gente pode e deve incentivar, mas é super normal que precise do adulto. É sempre Uhum. normal que precise do adulto, nunca é anormal. Sim. Mas a partir dos 6 meses, quando a criança já começa a ter mais capacidade de relaxar sem estar sugando, né? Ela já tem outras formas de se comunicar com o meio. Aí a gente vai incentivando cada vez mais aos pouquinhos, assim, se os pais quiserem, né? Essa parte da autonomia. A gente está finalizando aqui nosso bate-papo. Tem algum recado que tu poderia deixar para essa mãe que está passando por uma privação de sono nesse momento? Procure ajuda. Sono não se resolve sozinho, não passa com o tempo, não é um salto de desenvolvimento. Uma coisa é o bebê que dormiu 2, 3 dias mal e voltou para um padrão de dormir bem. Uhum. A gente passou disso,
Uma 2, 3 de semana, uma semana já. esquece, procure ajuda. A menos que tenha uma coisa muito grave acontecendo. Ai, Uhum, tá internado no hospital, né? Tá com uma uhum, pneumonia, tá com alguma coisa, sim, né? sim. Questões físicas. Mas se você já tá aí 2, Uhum, 3 semanas nessa luta, não precisa ser assim. A uhum. maternidade não é pra ser um sacrifício. Como que a gente faz para encontrar, então, os teus serviços? Então, eu tô no Instagram. Quem se interessar pode ir Uhum, lá, é @AnaLuisaSimPediatra. Lá tem todas as informações, né? Bastante conteúdo para vocês verem, claro, sobre sono. Tudo isso que a gente conversou aqui, muita coisa também tem lá. uhum, E aí vocês podem me chamar ali, a gente bate um uhum, papo. Eu gosto de saber mais a história das famílias, né? Saber o que vocês estão passando, uhum. para poder explicar como que o meu serviço pode ajudar vocês. Então, se você gostou dessa conversa aqui, curta, compartilhe, também mande para outras mães que estão passando por isso, que não é uma brincadeira, não é um exagero. E também vou deixar um recadinho, eu estou no Instagram também como Bruna Binotto, @Bruna Binotto com 2 T's e 2 O's. Eu sou estrategista digital e especialista em tráfego pago. Então, para você que precisa dessa mentoria, desse impulsionamento aí no seu negócio, é só entrar em contato comigo que a gente consegue fazer um trabalho aí. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Bom dia.